Sim. Sim, eu sou o professor Bairros e hoje nós vamos falar sobre associação de resistência série e paralelo. O que você faria se não encontrasse o valor de resistência desejado no comércio? O que fazer? Veja neste tutorial. Você verá nesta unidade a associação de resistências entre dois pontos. Nesse trabalho você verá como identificar e calcular a associação de resistências em série e em paralelo. A associação de resistências é muito importante para a análise de circuitos e no dia a dia do técnico eletrônico. Associar resistências consiste em encontrar uma resistência chamada de resistência equivalente, que poderá substituir um circuito contendo mais de uma resistência. Na prática, você usará a associação de resistências quando precisar de um valor de resistência que não é comercial. Nesse caso, você associará duas ou mais resistências e colocará no lugar da resistência desejada. Associação de resistências em série. Veja o circuito da figura. A resistência está ligada entre os pontos A e B. Você saberia determinar a corrente I medida no instrumento? A corrente no circuito poderá ser determinada facilmente usando a lei de Ohm. Se você substituir a resistência de 2 kΩ por duas resistências de 1 kΩ, como mostra o circuito a seguir, a corrente continuará a mesma. Por isto, o circuito com duas resistências é equivalente ao circuito com uma resistência. Mas como identificar quando as resistências estão em série? Você identifica duas resistências em série quando elas estão interligadas cada uma por um único terminal e não existe um nó nesta interligação. Você determina o valor da resistência equivalente a uma associação em série entre dois pontos usando a equação da figura, que é a soma dos valores das resistências em série. O Rn indica que você pode associar o número de resistências que você quiser. Para identificar, é melhor olhar duas a duas as resistências e responder a seguinte pergunta: as resistências estão interligadas cada uma por um único terminal e não existe um nó nesta interligação? A resistência equivalente da associação série é muito fácil de calcular. É só somar as resistências. Para memorizar, use o pulo do gato, descrito na figura. Veja o exemplo a seguir. Determine a resistência equivalente entre os pontos A e B no circuito da figura. Primeiro, você identifica se as resistências estão em série. Como as resistências estão interligadas somente por uma única interligação e não existe um nó entre as interligações, sim, elas estão em série. Agora é só aplicar a fórmula da soma, substituir e resolver. Associação de resistências em paralelo. No circuito da figura, os resistores estão associados em paralelo. Este é o segundo tipo de associação que vamos estudar. Veja como identificar quando duas resistências estão em paralelo. Você identifica duas resistências em paralelo quando elas possuem duas interligações em comum. Esta interligação é marcada no diagrama por uma bolinha, chamada nó. Uma forma prática de identificar se duas resistências estão em paralelo é traçar um caminho fechado passando pelas duas resistências. Este caminho fechado é chamado de malha. Para ser malha, este caminho não pode passar duas vezes no mesmo ponto. Se a malha contém somente as duas resistências interligadas por dois nós, então elas estão em paralelo. Você pode simplificar esse raciocínio dizendo que as resistências compartilham dois nós. As equações para calcular a resistência equivalente da associação em paralelo são mostradas a seguir.
Neste primeiro momento, usaremos a equação prática, porque é mais útil para o dia a dia do técnico. Veja o exemplo a seguir. Determine a resistência equivalente entre os pontos A e B no circuito da figura. Primeiro, identifique se as duas resistências estão em paralelo. Neste caso, trace a malha passando pelas duas resistências. R1 e R2 compartilham 2 nós? Sim, então estão em paralelo. Agora é só aplicar a equação prática para determinar a resistência equivalente. Substitua os valores e calcule a resistência equivalente. Não esqueça de colocar todas as resistências na mesma unidade. A figura mostra o circuito equivalente ao circuito inicial. Uma particularidade importante na associação em paralelo é que a resistência equivalente será sempre menor do que a resistência de menor valor da associação. E se a associação tiver mais de 2 resistências? Não tem problema. Você irá determinar a resistência equivalente para 2 resistências e o resultado você deverá combinar com uma terceira resistência, chegando à nova resistência equivalente. Continue procedendo desta forma até a última resistência. Veja o exemplo. Determine a resistência equivalente entre os pontos A e B no circuito da figura a seguir. Primeiro, identifique 2 resistências em paralelo. Será que R1 está em paralelo com R2? Trace a malha passando pelas 2 resistências. Faça a pergunta: R1 e R2 compartilham 2 nós? Sim, então estão em paralelo. Você pode descrever o paralelo com 2 linhas inclinadas? Calcule a resistência equivalente ao paralelo de R1 com R2. Não esqueça de usar a mesma unidade nas 2 resistências. Veja como fica o circuito substituindo R1 e R2 pela resistência equivalente RE12. No circuito resultante é possível identificar nova associação paralelo de RE12 com R3. Agora é só calcular a resistência equivalente deste paralelo para chegar à resistência equivalente final. Este é o circuito com a resistência equivalente entre os pontos A e B. Veja agora um exemplo do uso da equação completa para calcular a resistência equivalente de circuitos com mais de 2 resistências. Você pode descrever a equação completa da seguinte forma: a resistência equivalente é igual ao inverso da soma dos inversos. Inverteu a minha cabeça? Veja o exemplo. Determine a resistência equivalente entre os pontos A e B no circuito da figura. Este é o mesmo circuito do exercício anterior, então as 3 resistências estão em paralelo. Agora é só aplicar a equação completa. Substituir os valores e calcular. Não esqueça de colocar os valores de todas as resistências na mesma unidade. Neste caso, o cálculo é feito de uma só vez, mas provavelmente você terá que usar uma calculadora. Associação em paralelo de resistências iguais. Existe um caso particular bastante comum na eletrônica e eletricidade. É quando todas as resistências da associação em paralelo possuem o mesmo valor. Veja o exemplo a seguir. Todas as resistências têm o mesmo valor. Qual o valor da resistência equivalente entre os pontos A e B? Neste caso, existe uma equação simplificada mostrada a seguir. Nesta equação, R é o valor de uma das resistências com o mesmo valor, e N é o número de resistências com o mesmo valor. Substituindo os valores e resolvendo, chegamos à resistência equivalente de 2 kΩ. Você viu neste tutorial como associar resistências em série e paralelo. Você viu as equações. Você viu como identificar as associações em um circuito. Se você gostou, dê um like e inscreva-se no canal. E não tem site? Tem sim, é bairrospd.com. Lá você encontra o artigo em PDF. Veja o link na descrição.
e muito mais assuntos sobre eletrônica. Este foi um trabalho desenvolvido pelo professor Roberto Bairros. Obrigado!